Agora eu vou passar para vocês a palavra, Denise De Biasi, que vai conversar um pouquinho com vocês, a nossa diretora-geral do Brasil. Ela é especialista em investigações globais e estratégicas. Tenham um bom evento e aproveitem. Denise, é com você. Bom dia a todos. Tudo bem? Eu peço desculpas, minha câmera não está funcionando, não que eu esteja com coronavírus, né? Por aqui tudo bem, todo mundo trabalhando de home office. Vamos falar um pouco, apresentar a BRG antes de entrarmos no assunto do evento. A BRG é uma empresa que deixa eu só mudar aqui. A BRG é uma empresa que tem, hoje nós temos escritório em São Paulo e Rio de Janeiro, temos ao redor de 60 funcionários, né? É uma empresa que foi criada 10 anos atrás, no mês de março está fazendo 10 anos de existência, foi criada por um grupo de estudiosos que saíram de Berkeley e resolveram criar uma empresa diferente, onde havia uma cultura muito voltada para o cliente e uma expertise muito forte em questões de análise econômica de danos e questões de saúde, né? Hoje, atualmente, 10 anos depois, nós temos mais de 1.300 profissionais espalhados em 45 escritórios nos 5 continentes. No Brasil, nós estamos divididos em duas áreas fortes, que é uma área de investigações globais e inteligência estratégica, que eu lidero, e uma área de construções e projetos de capital, que o Mark Davis lidera. Ambas se reportam ao nosso diretor-geral de América Latina, o senhor Frank Holder, que também é o nosso líder mundial para a área de investigações globais, né? Eu, como diretora da empresa, tenho sobre minha responsabilidade a área de finanças corporativa, qualidade de alimentos e investigações e disputas. Os serviços da BRG, atualmente, nós trabalhamos desde assessoria e gerenciamento de crise, nós fazemos levantamento em questões de custo, da não qualidade, melhora de performance de empresas, análise crítica de programas de compliance, turnaround de gestão interina. Hoje, com a questão da situação mundial que estamos vivendo, né, a próxima etapa será basicamente reestruturar todas as empresas para adaptar a nova realidade que o Brasil e o mundo está passando. Também temos toda uma área que o Cláudio Iorio, que vai apresentar o programa, ele lidera, que faz auditoria, implementação e qualificação de normas de gestão de qualidade, tanto na área alimentícia quanto na área farmacêutica, indústria de beleza. Temos também investigações globais e inteligência estratégica, onde também fazemos prevenção, monitoramento de risco dos negócios, implementação de programas de compliance, busca de ativos, arbitragem internacional, dentre outros. Na gestão corporativa de finanças... desculpa. Na construção de capital, nós fazemos toda uma análise de viabilidade técnica e econômica financeira de projetos, onde, por exemplo, se uma ponte caiu, nós entramos para determinar por que caiu, se foi um problema de falta de qualidade de produto, erro na construção, foi um problema técnico na construção, pode ter sido um problema climático, pode ter sido um problema estrutural.
e assim por diante. Recentemente abrimos uma área de energia onde fazemos toda a análise, assessoria regulatória, estratégica, viabilidade em questões de óleo e gás, né? Então, para quem não conhece a BRG é uma empresa onde não tem ações em bolsa, uma empresa privada, onde nós provemos sempre uma opinião independente, uma empresa muito diferente de todas, pelo aspecto que diariamente nós recebemos contato dos nossos parceiros ao redor do mundo, colegas de trabalho, perguntando, tem alguém que tem algum tipo de experiência em, pode ser plutônio, para poder dar uma opinião sobre uma fábrica, uma disputa qualquer, e alguém da empresa levanta a mão e fala, eu tenho essa experiência e o trabalho é feito. Ou seja, nós sempre buscamos o melhor, prover o melhor serviço ao cliente, com o melhor tipo de experiência que nós podemos dar, né? Todos os profissionais são altamente qualificados, com experiência na indústria. Então, a BRG realmente é uma empresa bastante diferenciada nesse aspecto. Agora, eu agradeço a palavra e passo a palavra para a Josi ou para a Camila continuarem. Obrigada a todos. Espero que vocês aproveitem esse treinamento. O Cláudio poderia dar um overview, na verdade, do evento e apresentar a Camila, por favor, Cláudio. Você é diretor da nossa área técnica. Olá, pessoal. Bom dia a todos. Quero agradecer a presença de todos nesse evento, né? Está sendo uma experiência bastante interessante para a gente, né? Nesse cenário que a gente está vivendo aí, né? E como a gente teve tantos inscritos aí, seria um evento presencial, mas aí a gente decidiu fazer ele pela internet, né? E aí a gente viu que teve aderência de bastante gente, né? Devido a essa situação que a gente está vivendo, né? Bom, a ideia desse Breakfast, né? É a gente trazer temas novos, né? O primeiro que a gente trouxe foi logo depois que saiu a versão do FSC 22, a versão 5, né? A gente já fez esse evento. Esse é o segundo que está acontecendo na área técnica, né, de regulatório e de food. Já aconteceu em outras áreas também, e aí a gente decidiu trazer esse evento falando da microbiologia, né, que é uma coisa tão importante aí para a indústria de alimento, qual que é o impacto dela, né, é uma regulamentação muito importante. A RDC 12, né, ela ficou aquele tempo lá para fazer a revisão dela e entrar essa nova lei, essa nova revisão, né, que mudaram alguns padrões de microbiologia aí importante. Então, o que a gente quer fazer é abordar esse tema, e aí a decisão foi a gente trazer vários palestrantes, né, para abordar esse tema. Então, a gente vai, a Vanessa, da 3M, ela vai falar da lei, da legislação, né? Alguns pontos importantes que não dá para abordar ela toda, né? E depois a gente vai desdobrar esse evento, né, para falar do impacto dela em sistemas de gestão, no HACCP, por exemplo, né? Que se toma como base essa lei para fazer a avaliação de perigos, né, na indústria de alimentos. Então, o que eu vou usar dessa lei, o que é importante a gente avaliar? Então, aí vai entrar a palestra da Estela, falando da severidade versus a probabilidade, e da Elizabeth, falando do processo de validação desses perigos microbiológicos. E aí, por final, a gente vai abordar a questão do impacto nas normas de gestão. Então, vai entrar o João falando do IFS, né, do impacto que tem. Depois, a Juliane falando do BRCGS. E, por final, eu volto para falar do FSC 22, né, do
impacto que essa lei teve, os pontos importantes aí. Tá? Então, é isso que a gente quer trazer aí. Não vai dar para aprofundar muito, isso a gente teria que elaborar um treinamento, né, para a gente aprofundar mais na microbiologia, mas vai dar para ter um panorama geral, né, dessa lei, do que impacta, né. Então, assim, eu espero que vocês aproveitem esse evento, né, dessa área técnica, né, como a Denise apresentou, a área técnica e regulatória, né, a gente trabalha aí com todas as normas de gestão, em treinamentos, auditorias, né, diagnósticos e consultorias nessa área, uma área nova que a gente abriu ano passado e ela está ganhando corpo aí. E a ideia não é só ter esse pé em food, né, mas extrapolar para a área de fármaco, medicamentos, cosméticos, domos sanitários, todas essas áreas a gente atua aí, ok? Bom, qualquer dúvida, eu, a Camila e a Josi, que tem mais a pegada técnica aí, a gente vai responder as perguntas. O que a gente não conseguir responder agora, a gente manda por e-mail, tá? Então, a gente vai tentar aí responder todas as dúvidas aí do evento, ok? Então, eu vou passar agora, quem vai coordenar esse evento é a Camila, né? A Camila Vieira. Ela vai se apresentar para vocês, ela vai coordenar e vai fazer o link de todos os palestrantes, fazer a apresentação deles, né? E falar o tema que eles vão abordar. E a Camila vai levar esse evento até o final, ok? Então, um bom evento a todos. Passo a palavra para a Camila. Oi, pessoal, bom dia a todos, obrigada pela participação de vocês. Estamos muito contentes pelo nosso primeiro webinar, né? Agradecemos também a paciência. Se alguém tiver mais algum problema técnico, estamos tentando resolver no chat, tá bom? Vamos começar, né, aqui viemos, né? Então, o que mudou, né, nessa nova regulamentação de microbiologia? O entendimento dos controles de análise e interpretação de resultados. Eu vou chamar agora a Vanessa Surraco, da 3M. Ela é engenheira de alimentos e mestre em microbiologia de alimentos. Possui 18 anos de experiência na área, já tendo atuado em indústrias e laboratórios prestadores de serviços do setor. Na 3M, ela é responsável pelo programa de treinamento da equipe e de clientes e pela aplicação de métodos de patógenos e indicadores de alimentos, sendo também palestrante e autora de diversos artigos técnicos. É membro da Comissão de Estudo Especial de Microbiologia de Alimentos, a ABNT-157, e do Comitê Técnico do CT06 do Inmetro. Vanessa, agradecemos muito a sua presença aqui, com certeza está enriquecendo muito o nosso evento. E assim que se sentir à vontade, pode começar. Pessoal, bom dia. Estou muito contente, nós da 3M estamos muito contentes de participar desse evento. Nós vamos falar aqui sobre a RDC 331, a IN 60, o que mudou, quais são os controles, vamos rever alguns conceitos importantes. E qualquer dúvida, como o Cláudio falou, a gente vai estar disponível para responder depois por e-mail e eles por chat. Ok? Vamos aqui. Era para estar hoje lá, né? Ontem. Esse problema aí. Aqui, pronto. Perdão. Então, pessoal, segundo os dados da FAO de 2017, nos próximos 20 anos, a população mundial ela vai aumentar cerca de 25%, e isso vai crescer o consumo de alimentos em 65%. Então, a produção segura de alimentos, ela vai se tornar muito importante, mais do que é hoje. Ela vai permitir acesso a novos mercados, e isso vai tornar a cadeia de suprimentos cada vez mais complexa. Então, segurança de alimentos é peça-chave para a erradicação
da fome, outros problemas nutricionais e também econômico para que a gente possa acessar outros mercados. A segurança de alimentos, então, ela pode ser aplicada em ferramentas como boas práticas de fabricação, HACCP, e a verificação da eficácia dessas ferramentas, ela pode ser realizada através de análise de alimentos, e os critérios microbiológicos vão se tornar muito importantes. Por quê? Porque eles vão nos dizer o que é aceitável e o que não é aceitável. Então, de acordo com o Códex Alimentários, critério microbiológico é a aceitabilidade de um produto ou lote de alimentos com base na ausência ou presença, ou seja, quando a gente está falando de um plano de duas classes, ou na população limite microbiológica, incluindo parasitas, ou também se nós temos uma toxina e o quanto dessa toxina nós temos presente nesse alimento, numa unidade de massa, volume ou área. O critério microbiológico, então, ele vai definir qual micro-organismo a gente precisa analisar, qual metabólito, em qual alimento, em que ponto de coleta da cadeia a gente vai precisar coletar esse alimento, qual é o método que a gente vai precisar utilizar, se é ISO, se é OAC, se é FJ-BUS, se é Compendium, quais são os limites inferiores e superiores, qual é o número de amostras que a gente vai precisar coletar desse alimento. E o plano de amostragem, ele é desenvolvido com essa finalidade. É impossível a gente falar de microbiologia, de análise microbiológica de alimentos, e falar em 100% de inspeção. Por quê? Porque a grande maioria dos métodos, ele é destrutivo. Perdão. Que a grande maioria dos métodos ele é destrutivo, então eu não consigo analisar um alimento sem destruir esse alimento. Fora que mesmo que eu conseguisse, eu não consigo analisar 100% da minha produção. O custo ia ser altíssimo, ia ser impraticável. Então, o plano de amostragem que já trazia na RDC12 e traz na IN60, ele vai me dizer qual é o mínimo, qual é o mínimo aceitável para eu analisar em número de amostras. Então, como eu já mencionei, o plano de duas classes é aquele que eu uso para indicadores, ou seja, eu tenho uma população aceitável, inferior e um limite superior, e tem um limite intermediário, esse é o plano de duas classes, é aquele em que eu tenho presença e ausência, ou seja, é utilizado para patógenos, e o plano de três classes, sim, é utilizado para indicadores, ou seja, eu tenho uma população limite mínima, uma população superior e uma intermediável. Perdão, eu perdi meu vídeo aqui. Voltou. Então, quando eu tenho um limite, eu tenho o que a gente costuma chamar de EMINHO, né, que é a qualidade preferível do alimento, aquela população em limite inferior. Eu tenho o que a gente popularmente entre nós chamamos de EMAN, que é a qualidade inaceitável. Então, eu tenho, por exemplo, se o meu EMINHO for 100 UFC, menor que 100 eu tenho um limite aceitável, um limite preferível. E se meu EMAN for 1000, acima de 1000 eu tenho uma qualidade inaceitável, e entre 100 e 1000 eu tenho uma qualidade intermediária, em que um número X de amostras pode estar contido nesse nível intermediário. Por exemplo, eu tenho aqui onde vocês podem ver, não sei se vocês podem ver meu mouse. Deixa eu ver se eu consigo um pointer. Vocês conseguem ver meu mouse? Não, Vanessa, eu não consigo. Deixa eu ver se eu consigo um pointer aqui. O pointer é esse zigue-zague que tem na esquerda aí. E agora? Ainda não.
E agora? Tenta usar a cobrinha Estou para tentando. fazer a anotação. E aí É, vai aparecer uma Aqui? janelinha aqui do lado, que dá para você pegar a canetinha e riscar. Ah, obrigada. Estou fazendo um risco, então, na tela para apontar. Então, nós temos o eminho e o emão, isso já é a IN 60, tá? O eminho é o limite inferior, o emão é o limite superior. Então, eu tenho menor que 100, é a qualidade preferível, maior que 1000 é o inaceitável, e entre 100 e 1000 é a qualidade marginal, é aceitável, tá? Quantas amostras podem estar dentro de cada limite? Então, eu tenho um N, é o número de amostras que a legislação vai nos trazer. C é o limite intermediário, então, ou seja, entre 100 e 1000, eu tenho C. Aqui no exemplo de E. coli, eu tenho 5, é a minha amostragem, eu tenho que analisar 5, não adianta eu analisar 1, está fora da legislação. E 2 podem estar entre 100 e 1000, tá? Revisado esse conceito, nós temos então a RDC 12. A RDC 12 ela foi substituída, foi revogada pela 331/2019 pela IN 60. A RDC 12 ela foi uma das legislações mais importantes de alimentos que tivemos no país, utilizada para avaliar a qualidade microbiológica de alimentos, e ela nos trazia limites e plano amostral, tá? Agora, nós temos publicado a RDC 331 e a IN 60 em dezembro de 2019. 331 dispõe sobre os padrões microbiológicos de alimentos e sua aplicação, e a IN 60 ela complementa estabelecendo a lista de padrões, a lista de critérios e o plano amostral. Tá? Essas duas legislações, além de revogar a RDC 12 de 2001, elas revogam também a 275 de 2005 e o artigo 10º da 182 de 2017, tá? Sendo que elas vão entrar em vigor no prazo de 12 meses a partir de sua publicação. Ou seja, quando? Em dezembro desse ano, de 2020. Tá? E por que revisou-se a 2012? Bom, ela foi feita em 2001, ela atendia os critérios daquela época, só que muitos micro-organismos precisaram ser atualizados para estar em conformidade com regulamentações internacionais. Alguns limites precisavam ser revistos, eram muito antigos. Algumas categorias precisaram ser incluídas, como patógenos, salmonella, listeria mono, monocitógenes. E havia alguns alimentos que estavam classificados e podiam ser classificados em mais de uma categoria. Isso provocava uma certa confusão quando chegava a amostra no laboratório. Então, além disso, um exemplo disso é o que vocês podem ver destacado na tela. A RTC 12, ela só previa critérios microbiológicos. Já a RDC 331 e a IN 60, elas prevêem algumas toxinas, por exemplo, destacado aí no lado direito do vídeo, enterotoxina estafilocócica, além de, por exemplo, pescados, que já trazem histamina. Tá? Quem revisou a RDC 12? Foram representantes da Anvisa, do MAPA, do ITAL, do Instituto Adolfo Lutz, entre outros laboratórios de referência, Metro, a BIA, a Brapa, e representantes de cada setor. O processo de revisão durou 1 ano e meio, foi revisado por categoria, e cada categoria, esse grupo chamou representantes de cada indústria, processados, carnes, lácteos, para discutir o que estava disposto em cada alínea. O que eles consultaram? Consultaram a 451, consultaram legislações de outros países, como Argentina, Canadá, Hong Kong, Irlanda, União Europeia, para poder elaborar essa legislação.
E algo que eles levaram em conta, além de critérios microbiológicos, além de limites e qual micro-organismo seria analisado, seria o plano de amostragem, de acordo com o ICMSF de 2015, em que quanto maior a severidade do risco, maior o número de amostras a serem coletadas. E isso vocês também vão encontrar, já encontram na IN 60. Por exemplo, se eu estiver falando de um indicador que não é patógeno, por exemplo, uma enterobacteriace, e se for um alimento que vai ser cozido na casa do consumidor, ou seja, que o risco diminui, então a gente vai estar falando de um caso 4, ou seja, 5 amostras, sendo que a amostra indicativa entre qualidade e intermediário podem ser 3. Agora, se a gente estiver falando de um patógeno como Cronobacter, O157H7, onde o perigo é severo e não vai ter nenhum tratamento na casa do consumidor, ele vai consumir da forma como está, a gente está falando de um N igual a 30, de um caso 14. Se a gente estiver falando de um recém-nascido, ou seja, onde ele tem esse risco pode aumentar, eu vou estar falando de um N60, tá? Isso vai estar exposto, já está exposto, aliás, na IN 60. Essa legislação entrou em consulta pública, onde houve um prazo para que todos nós pudéssemos nos manifestar. Mas fica a pergunta, o que mudou na RDC 12 para a IN 60? Não sei se dá para enxergar no vídeo de vocês, nós tínhamos 28 categorias na RDC 12, onde principalmente a gente achava principais parâmetros coliformes A45, ou seja, coliformes termotolerantes, e salmonela. Tínhamos também Staphylococcus coagulose positivo para alguns, Bacillus cereus e Clostridium sulfito-redutores, e depois citado bolores leveduras, acredito que para um tipo de queijo, os itens de esterilidade comercial e Listeria mono também para um tipo de queijo, bolor e levedura para vegetais, para um tipo de vegetal, e depois os parâmetros de água potável. Então, era mais simples, era menos exigente, e os planos de amostragem também eram menos exigentes. Tá? E a IN 60? A IN 60, eu tenho 24 categorias no anexo 1, tá? Vocês podem ver, por exemplo, que carne, ela separou carne de aves e carne bovina, tá? Nós temos um anexo 2, que fala de alimento pronto para consumo, que podem ser incluídas em diversas categorias aqui. E eu tenho o item de esterilidade comercial. Vejam que alimento pronto para consumo destinado a lactente para fim especial, eu vou bater bastante nessa tecla de plano de amostragem. A gente tem um N igual a 10. O alimento pronto para consumo, a gente tem um N igual a 5. Então, nisso, o impacto é bastante grande. Tá? E o que mudou? No anexo 1, nós temos salmonela para 25, isso a gente já tinha antes, mas agora para aves, por exemplo, para carnes cruas de aves, nós temos salmonella typhimurium e enteritidis. A gente se pergunta, todos os sorovários de salmonela, são 2.600 sorovários de salmonela, são patógenos. Por que analisar 2 sorovários em específico? Porque são os mais envolvidos em surtos. Isso já é uma decisão que beira a estratégia de business das empresas. Coliforme A45 foi substituído por E. coli, contagem de E. coli, ou contagem de Enterobacteriaceae, então ficou mais rigoroso na minha visão. Bacillus cereus já tinha, bolores leveduras passou a ser pedido em diversas categorias também. Aeróbios mesófilos também não era pedido antes, mas passou a ser pedido agora, aeróbios mesófilos, indicador de condições higiênico-sanitárias. Clostridium perfringens, histamina para pescados, não é um micro-organismo, é a toxina dele. É um alergênico. Enterotoxina estafilocócica, pedido junto com Staphylococcus coagulase positivo, a gente vai entender o porquê. Cronobacter, alimentos para
liofilizados, alimentos para recém-nascidos. Nós temos o anexo 2, perdão, aqui está errado, para águas, para as coliformes totais, E. coli, enterococcus, etc. E o anexo para Listeria monocytogenes, anexo 1 para águas, anexo 2 para Listeria monocytogenes, alimentos prontos para consumo, dependendo da população, e anexo 3, esterilidade. Então, eu tenho mais parâmetros sendo pedidos aqui do que eu tinha na RDC12, mas eu tenho parâmetros que também foram embora, por exemplo, coliformes termotolerantes. Tá? A gente já vai entender melhor essa história. Como eu coloquei exemplos de novos parâmetros, tenho Enterobacteriaceae e ou E. coli sendo pedida no lugar de coliforme 45. Uma grande novidade é Fimurium e Enteretides, no lugar de Salmonella spp, ou sendo pedida toxina estafilococcus e monocitógenes. Tem algum que eu não mencionei aqui, mas só para indicar, a gente vai discutir esses aqui. Tá? Enterobacteriaceae. Como eu coloquei antes era pedido coliformes termotolerantes, ou seja, coliformes A45. Agora, eu tenho ou E. coli, ou Enterobacteriaceae, ou os dois. Vamos entender o que é isso. Então, eu tenho um grupo grande de aeróbios mesófilos, que me indica condições higiênico-sanitárias gerais. Dentro dele, eu tenho a família Enterobacteriaceae, essa é uma classificação científica. A família Enterobacteriaceae é um bacilo gram-negativo, ela é ambiental. Dentro da família Enterobacteriaceae, eu tenho um grupo chamado coliformes totais. Dentro dos coliformes totais, eu tenho coliformes termotolerantes, que é o que era pedido anteriormente. E dentro dos coliformes termotolerantes, eu tenho o gênero Escherichia coli. Tá? Então, o que está sendo pedido agora? Está sendo pedido E. coli e ou Enterobacteriaceae. Se eu estou pedindo E. coli, que é uma população que estava contida no coliformes termotolerantes, e os meus limites são mais baixos do que o coliforme termotolerantes antes pela RDC12, então eu estou sendo mais rigoroso agora. A gente já vai ver um exemplo na própria IN60, tá? E se o meu limite de Enterobacteriaceae é menor do que o que a RDC12 pedia de coliforme termotolerante, então eu entendo que eu tenho mais rigor aqui, certo? E toxina estafilocócica? Então, antes eu pedia somente, a RDC só pedia Staphylococcus coagulase positiva, tá? Só que o Staphylococcus aureus, que é o grande representante desse grupo, Staphylococcus coagulase positiva, ele não é patogênico, a célula dele não é patogênica em si. As toxinas dele, as que eles produzem, são tóxicas. Então, eu podia ter o Staphylococcus, mas esse alimento não causar doença. Então, a IN60 está pedindo o que agora? Está pedindo o Staphylococcus coagulase positiva e, em alguns casos, a toxina estafilocócica. Mas, se a toxina em si é a que produz, é a que me deixa doente, por que continuar analisando Staphylococcus coagulase positiva? Bem, porque o Staphylococcus ele é um coco gram-positivo, como vocês podem ver aqui na figurinha na parte direita. Como coco gram-positivo, ele não tem uma grande resistência térmica, mas as suas toxinas, algumas delas têm. Então, eu poderia ter a toxina e não ter o Staphylococcus, bem como ter o Staphylococcus e ainda não ter a toxina. Então, o grupo achou importante deixar a análise de ambos para muitos dos casos. Então, vocês vão encontrar Staphylococcus, coagulase positiva, a contagem e a determinação da toxina também, tá? Vejam aqui nesse quadro a resistência térmica da toxina. O Staphylococcus, a célula dele não chega a essa resistência, tá? E salmonela? Nesse quadro do CDC de 2017,
nós vemos que a salmonela ela é responsável pela grande maioria dos surtos de origem alimentar ocorrido em 2017. Todos os 2.600 sorovários de salmonela são patogênicos. Esse é um gráfico que eu também tirei do CDC. Ele mostra, na verdade, a salmonela, os isolados de salmonela testados referentes à sua resistência a antibióticos, mas ele pode ser sim uma indicação secundária da resistência e da ocorrência de salmonela. Esse primeiro traz salmonelas em geral. Ficou bastante pequeno, não sei se vocês vão conseguir ver, mas aqui em cima mostra que dos 46 mil casos isolados de salmonela, pelo menos 15, 16 mil eram relacionados a tifimúrio e enteritidis. Aqui embaixo eu trouxe, por exemplo, salmonela Heidelberg e salmonela Pona. Se somar não dá nem 2.000. Então, se todo frango cru, a incidência de salmonela é muito alta, nós sabemos que alguns países aceitam carga de frango cru com salmonela presente, desde que não seja tifimúrio e enteritidis. Então, para frango cru, passou-se a exigir na IN 60 tifimúrio e enteritidis e não salmonela SP no geral. Tá? E Listeria monocytogenes. Listeria monocytogenes entrou para todo produto pronto para consumo. É importante que a gente entenda o porquê disso. A salmonela é um psicotrófico. O que é isso? Ela consegue crescer, se multiplicar em temperatura de refrigeração, em temperatura de geladeira, mas ela tem uma baixa resistência a tratamento térmico. Então, os produtos que foram tratados termicamente possivelmente terão uma baixa população de listéria. Ao passo que aqueles que são prontos para consumo, se não tiverem eliminado a listéria, eles podem representar um risco. A salmonela ela é um risco principalmente para imunodeprimidos, gestantes, recém-nascidos. Tá? Então, para esse público, esses alimentos não podem conter listéria. Tá? Ele tem que conter uma baixa população de listéria. E veja que o dado seria destruída pela pasteurização. É por isso que a listéria ela é pedida para produto pronto para consumo. Você vai chegar na sua casa, o alimento, você não vai preparar, não vai ter um processo térmico, e se ela estiver ali, você vai consumi-la. Tá? E por que ela é importante? Porque ela é dita ubiquitária, ela é amplamente disseminada na natureza. Ela está presente em solo, em pasto, em outras fontes ambientais. E então a indústria ela precisa fazer um tratamento térmico, precisa tratar esse alimento para reduzir a população. Por isso, dos alimentos prontos para consumo. Ok, vamos dar uma olhada então nas legislações. Isso é um exemplo de cárnios. Um pouco pequeno, mas vocês podem ver aqui desse lado tudo que pedia-se na RDC 12 para carnes, no geral. Aqui, desse lado, vocês podem ver carne de aves, do lado, na tabela do meio, e carne de suínos e bovinos desse lado. Então, nós temos mais exigências, nós temos mais critérios. Vamos olhar com mais cuidado, então, com uma tabela um pouquinho maior. Vejam que carne resfriada, congelada, de aves, miúdos de aves e carne crua, por exemplo, só pedia coliforme A45, coliforme termotolerante, não se pedia salmonela. Ou seja, a salmonela ela faz parte do trato gastrointestinal das aves e não era previsto aqui. Não quer dizer que as indústrias não faziam essa análise, porque a salmonela era pedida através de memorando, de outros circulares, mas a RDC 12 em si não pedia. Salmonela pedia coliforme termo, como indicador de salmonela, como a gente acreditava no passado. Tá? E a IN 60? A IN 60 ela já pede para carne crua salmonela
Tifimurium Salmonella pesquisa, Tifimurium, além de outros. Tá? E, além disso, pede aeróbios mesófilos também. Tá? Então, a gente começa a ser mais específico na IN 60. Tá? Por exemplo, carne de aves. Espero que essa tabela vocês consigam enxergar. Na RDC 12, coliforme 45 era pedido de 500 a 10 a quarta. Tá? E a RDC 12 foi substituído por E. coli, de 5 vezes 10 a segunda a 5 vezes 10 a terceira. Começou a ser pedido Tifimurium enteritidis ao invés de Salmonella sp, pelo motivo que eu coloquei. E especificamente aeróbios mesófilos separado. Miúdos de aves que têm uma contaminação um pouco maior do que o restante das amostras de aves, eu começo de 10 a terceira, e as carnes mais contaminadas de 500 a 5.000. Então, começa a ser mais específico. Tá? E produtos cárdios à base de carnes, falando em carnes cruas preparadas, mesma coisa, mesmo critério, mas aqui a gente vê na IN 60 que muda, tá? Peço Tifimurium enteritidis também, entre coli no lugar de coliforme 45, além de aeróbios mesófilos, tá? Vejam, E. coli 10 a segunda. Coliforme 45 antes era 10 a quarta. Lembrem daquele gráfico de círculos que eu mostrei. Eu tenho E. coli, ela faz parte do grupo termotolerante. O grupo termotolerante antes era pedido 10 a quarta, agora E. coli é pedido 10 a segunda. Então eu estou pedindo um grupo mais específico com um limite menor. Pode ser que as empresas já consigam atender. 10 a segunda de E. coli está contido em 10 a quarta de coliforme termotolerante. Mas o grupo coliforme termotolerante, ele é contido em sua grande maioria, ele é formado por E. coli. Então, pode ser que os controles devam ser feitos de forma mais rigorosa agora. Tá? E carne bovina e carne suína? Antes era pedido salmonella e era pedido coliforme termotolerante, tá? Agora, na IN 60, como que ficou? Foi substituído por E. coli, 10 a segunda, 10 a terceira, com aeróbios mesófilos mudando. Somente miúdos de 500 a 5.000 e exceto miúdos de 100 a 1.000, tá? Ficou mais específico. Mesmos comentários anteriores. Antes pedia-se contagem de estafilococos, agora não pede mais. Tá? Isso é só um exemplo. Tem muitas mudanças na legislação. Esse é um case interessante. Lácteos. Eu peguei um exemplo do doce de leite. O doce de leite pedia-se salmonella e pedia-se coliforme termotolerante. E pedia-se estafilococos contagem. Tá? E agora? Doce de leite está na categoria 9, não se pede mais salmonella, coliforme, termotolerante e aeróbios mesófilos, mas se pede estafilococos de 10 a 100, tá? Toxina estafilocócica e bolores e leveduras. A gente que está acostumada a lidar, né, com a qualidade, olhar a microbiologia, a gente vê que faz mais sentido. Aí eu pergunto para vocês, doce de leite é um alimento pronto para consumo. Eu devo fazer Listeria monocytogenes? Lembrando que é contagem agora, tá? Listeria monocytogenes não é pesquisa, é contagem. Vou deixar vocês pensando até o próximo slide. E eu tenho leite em pó, em que agora eu tenho mesófilos aeróbios, passou-se a pedir Staphylococcus coagulase positiva e toxina estafilocócica, tá? Pensaram no caso da Listeria mono para doce de leite?
Então, vamos ver. O artigo 4º da IN 60, o que ela diz? Que excetuam-se a necessidade da Listeria mono. Nossa, está pequena até para mim ler, gente. Eu tenho a necessidade de fazer Listeria mono para produto pronto para o consumo, exceto alimento com uma vida útil pequena, de 5 dias, alimento com um pH baixo, alimento ácido, alimento com atividade de água menor ou igual a 0,92. Vanessa, Oi, perdão. você pode aumentar com o ampliador aqui do lado da barrinha. Se você der o mais, eu acho que consegue ampliar o slide para as pessoas lerem. O ampliador do lado da barrinha. É onde você pegou a minhoquinha, embaixo tem a lupa. Se não der, tudo bem, foi só uma sugestão, ok? Você já está lendo, mas realmente ficou difícil de ler. Que pena. Eu não achei a lupinha. Não, segue em frente, eu não quis te atrapalhar, vamos em frente. Você pode ler e aí as pessoas vão ouvindo. Obrigada. A primeira palestra é sempre uma experiência, né? Mas está indo Vamos super lá. bem, parabéns. Obrigada. Ou alimento, exceto também alimento que tenha passado por processo térmico. E aí, o que vocês acham? Doce de leite, eu faço ou não a contagem de Listeria monocytogenes? Lembrando que os participantes, eles não têm como usar o áudio deles, eles só apenas te ouvem. Perfeito. Eu estou lendo aqui no chat. Fabiana me respondendo, acho que não. Chat, pode. Perfeito. Perfeito. Eu não faço, tá? Por quê? Primeiro, o doce de leite, ele está previsto na categoria de sobremesas lácteas, tá? Está previsto na categoria de doce de leite e ele tem uma atividade de água muito baixa. Tá? Então, eu não faço a Listeria mono. Mas se eu estivesse falando de uma sobremesa láctea, cuja atividade de água, pelo esse paper aqui, claro que todo mundo da indústria teria que medir, mas ele me diz que a sobremesa tem uma atividade de 0,97, então eu teria que fazer em adição ao anexo 1. Lembrando que normalmente no laboratório de microbiologia eu peso 25 gramas para 225 ou, para fazer indicadores, 10 gramas em 90. Eu não posso fazer isso aqui, tá? Porque a legislação ela me pede para fazer uma amostragem de 25 gramas. Então, eu tenho que pesar 25 gramas, colocar os 225 ml de diluente e analisar daqui, tá? E é uma contagem, tá? E por último, pessoal, eu queria frisar mais um pouco o plano de amostragem, tá? Que é bem diferente na IN 60. Por exemplo, na IDC12, para a categoria de chocolates, pedia-se coliforme 45, de 10 a terceira a 5 vezes 10 a terceira, ou seja, 3 amostras poderiam estar dentro de 5 vezes 10 a terceira e 10 a terceira e 5 vezes 10 a terceira, tá? E salmonela. Vejam agora o cacau em pó. Agora são 10 amostras, tá? Então, o plano de amostragem aumentou. Por quê? Porque devido à avaliação de risco que foi feita respeitando o ICMSF, tá? Então, eu tenho que fazer mais amostras. Pessoal, esse foi um apanhado algumas mudanças que aconteceram na IN 60, falando de controles, alguma revisão. Depois, me coloco à disposição para responder por e-mail alguma pergunta que vocês tenham. É bastante mudança, como o Cláudio falou, não dá para trazer tudo, mas eu espero ter contribuído. Muito, muito obrigada. Obrigada a você, Vanessa. Parabéns pela apresentação. Obrigada. Camila, acho que Obrigada. introduz o próximo palestrante. Vanessa, acho que a gente tem tempo de uma perguntinha. Foi feita pela Fabiana. Ela perguntou: todas as empresas que precisam avaliar salmonela deverão fazer tipificação?
Não, a tipificação na na IN60, ela está prevista para carnes crus de aves. Então, a carne crua de ave, que é pedido a tipificação, Tifimurium enteritide, sim. A carne bovina, por exemplo, a suína não pede isso, pede salmonella espécie, todo gênero. Então, só para quem, por exemplo, a carne de aves. Aqui na IN60, tá? Claro que o mapa tem outras circulares, outros memorandos, e se for pedido, aí teria que fazer. Muito legal. Muito obrigada, Vanessa, pela sua Obrigada. contribuição. Eu acho que foi maravilhoso. Ainda bem que deu tempo da gente responder, né, uma perguntinha. Eu gostei muito, foi muito boa, muito esclarecedora.